Eu quero aproveitar essa oportunidade e desejar um feliz aniversário para minha prima Tânia. Que Deus a abençoe. Ela fará aniversário no dia 20, agora de maio. Que Deus a abençoe, lhe dê bastante saúde, muitos anos de vida e sonhos realizados. Tânia é uma prima muito especial para mim. E eu desejo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, Tânia, tá? Que Deus te abençoe. Eu sempre gostei de ouvir histórias desde a minha infância. E eu trouxe esse hábito comigo, né? Eu gosto de contar histórias, gosto de ouvir histórias, gosto de reflexões, de ilustrações. Eu, na palavra de Deus, Jesus também usou, né, bastante parábolas para se fazer entendido muitas vezes, para ser mais fácil, né, para que as pessoas pudessem compreender. E eu trago hoje uma reflexão muito interessante que são as lições do bambu. O menino que estava de férias na casa do avô, depois de uma grande tempestade, gritou: Vô, venha ver! Me explica como essa figueira frondosa e imensa que precisava de 4 homens para abraçar o seu tronco se quebrou e caiu com o vento e com a chuva. E esse bambu, tão fraquinho, continua de pé. Neto, o bambu permanece de pé porque teve a humildade de se curvar na hora da tempestade. A figueira quis enfrentar o vento. Se você tiver a grandeza e a humildade do bambu, você vai ter experiências e triunfo da paz em seu coração. A primeira lição que o bambu nos ensina é a humildade. Eu não me curvo diante do problema e das dificuldades, mas diante daquele que é o príncipe da paz, aquele que me chama, que é o Senhor. O bambu cria raízes profundas. É muito difícil arrancar um bambu, pois o que ele tem para cima tem também para baixo. Você precisa aprofundar suas raízes a cada dia na oração, no estudo da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Você já viu um bambu sozinho? Às vezes, quando ele é novo, mas antes de crescer, ele permite que nasçam outros do seu lado, como no corporativismo. Sabe que vai precisar deles. Eles estão sempre grudados uns nos outros, que de longe parece uma única árvore. Os animais mais frágeis vivem em bando para confundir e se livrar dos seus predadores. O bambu nos ensina a não criar galhos. Como ele tem a meta no alto e vive em moita, o bambu não se permite criar galhos. Perdemos muito tempo na vida tentando proteger nossos galhos, coisas insignificantes na vida. Para ganhar, é preciso perder tudo aquilo que nos impede de subirmos suavemente. Outra lição: o bambu é oco, vazio de si mesmo. Enquanto não nos esvaziarmos de tudo aquilo que nos prende, que rouba nosso tempo, que tira a nossa paz, não seremos felizes. Ser oco significa estar pronto para sermos cheios do Espírito Santo. E o bambu só cresce para o alto, só busca as coisas do alto. Você entendeu as lições que o bambu tem para nos ensinar? Eu vou dar uma recapitulada no que o bambu tem, que pode nos transmitir lições maravilhosas. Eu quero lembrar que eu sempre acessei essas lições do bambu através do Padre Léo. Foi através do Padre Léo que eu ouvi essas reflexões sobre o bambu. E eu acho que é certo, é correto citar o nome dele. Então, a primeira lição: o bambu se curva diante das dificuldades,
mas ele se curva diante delas esperando em Deus, o nosso príncipe da paz. Em 1 Pedro, verso 5, de 6 a 10, diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte. E ele fala também já no verso 7, lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. A próxima lição do bambu é que ele tem raízes profundas. A oração e o estudo da palavra aprofundam nossas raízes, eles nos dão fundamentos, porque nós precisamos orar em todo o tempo. Nós precisamos meditar em todo o tempo. E aí você pode pensar, mas orar o tempo todo? Mas eu tenho muita coisa que fazer na minha vida, como é que eu vou ficar orando? Orar em todo o tempo você não precisa. É bom quando você consegue se ajoelhar e ter um tempo para Deus, mas se você não conseguir, ora em espírito onde você estiver. Peça socorro a Deus onde você estiver. O teu espírito, Deus entende no teu íntimo. Fala para Ele. E pode também verbalizar, né? Você pode também usar suas palavras para isso. Desculpa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Davi, o rei Davi, escreveu nesse Salmo 119, verso 105. A terceira lição: está sempre junto com outros e juntos ele se fortalece. Né? Ele está sempre rodeado de bambus, eles se tornam como se fossem uma só árvore, né? Está cheio de nós, tem os nós, né? A cada sofrimento, ele se fortalece e fica difícil quebrar-se. Nós também, né, temos marcas na nossa vida, né? Que elas ficam lá para nos lembrar que nós vencemos mais uma vez e vamos prosseguir vencendo. Nós venceremos, nós somos fortalecidos através do sofrimento. Quinta lição: o bambu é oco. Ele é oco para se tornar cheio, né? Representa para nós que nós, estando ocos, nós estamos prontos para receber de Deus. Você já ouviu falar que o ser humano, por mais, ele pode até ser ateu, né? Tem muitas pessoas que dizem que não creem em Deus, mas dentro do ser humano há um vazio que só cabe Deus naquele vazio. Não tem lugar para mais nada. É Deus que precisa preencher este vazio. Então, você precisa, se você tem alguma dificuldade em crer em Deus e acreditar que Deus cuida de você, que Deus te criou e que Deus tem o domínio sobre todas as coisas, dê lugar para Ele, para que Ele possa preencher esse vazio que há no teu coração, para que Ele possa preencher essa tristeza, essa falta de algo que você tem tantas vezes. Assim é na minha vida e pode ser que seja na sua também. Sexta lição: o bambu não tem galhos, ele não se prende a coisas sem importância, ele cresce suavemente para ganhar. Muitas vezes precisamos perder. Então vamos deixar as coisas que nos atrapalham, né? As coisas que tiram o nosso foco, que nos impedem de crescer, que nos impedem de sermos felizes, que nos impedem de prosseguirmos na vida com alegria. Muitas vezes roubam a nossa paz, tantas coisas que não significam nada, são insignificantes, não têm valor algum, mas a gente se prende a essas coisas e faz delas como se valessem, tivessem grande valor, e dessa forma a gente perde. E o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, verso 13, que diz assim, 13 e 14: meus irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado,
Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Viu quantas coisas a gente aprende? A gente aprendeu através do bambu, da resiliência, da humildade, não é? Da profundidade que tem e também da extensão em altura. É olhando para cima, é olhando para o alto, que nós vamos ter vitória e vamos vencer a cada dia. Né? Nós vamos vencer as dificuldades, lembrando daqueles sofrimentos. Me perdoem, hoje tá meio frio, eu estou com um pouco de tosse. Mas é através do sofrimento que nós aprendemos e temos a lembrança que ali naquele ponto a gente sofreu, mas venceu. A gente pode cantar aquela música Sobrevivi, né? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e nos dê uma semana abençoada. E não esqueçamos de orar pelo nosso povo, pelos nossos irmãos gaúchos. Que Deus possa sarar as lembranças, que Deus possa recuperar o que eles perderam, que possam ter a coragem de recomeçar, de reconstruir e que sejam felizes e que sejam consolados também, porque muitos estão sofrendo muitas perdas humanas. Obrigada.